Segundo a Embrapa, os prejuízos provocados pelos parasitas na cadeia bovina ultrapassam os 10 bilhões de dólares por ano. A pecuária brasileira é uma das mais produtivas do mundo. São mais de 214 milhões de cabeças de gado, o segundo no ranking mundial e o principal exportador de carne bovina, segundo o último censo do IBGE. Contudo, a pecuária pode ter perdas da rentabilidade em razão dos parasitas. Estima-se que a perda da economia brasileira está aproximadamente em 18 bilhões de dólares por ano. Os vermes internos representam 51% das perdas geradas pelos parasitas. Estima-se que cada bovino parasitado pode deixar de ganhar até 41 quilos. Ou seja, os parasitas consomem mais de 2 arrobas por cada animal não tratado. Olha, em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma, a verminose, que é um parasita, vamos dizer assim, invisível, porque tudo que a gente consegue enxergar é mais fácil da gente dar a devida importância. Como o verme está por dentro, obviamente, a gente não enxerga, muitas vezes a gente não dá o real valor nele. E é, sem dúvida nenhuma, um parasita que mais compete, mais expolia o animal e mais causa prejuízo. Os animais não costumam apresentar nenhuma reação quando estão contaminados, a não ser quando a infestação é muito grande. Por isso, os pecuaristas devem montar o programa estratégico parasitário, respeitando as características dos animais, como idade, raça ou grau de sangue e status nutricional. Em caso de aquisição do animal, o controle deve ser feito logo após a compra para não infectar o plantel. Aqui, quando a gente vê um animal, ou a ponta do iceberg, né, vamos fazer um comparativo assim, com um sintoma de verminose, que é o animal com o abdômen bem dilatado, pelo quebradiço, o vazio fundo, é o animal cabeça baixa. Esse animal com sintoma típico de verminose, para um animal desse com verminose, tem outros 10 sem sintomas que tem uma carga grande também de parasitas, mas que não está manifestando sintoma. Existem tratamentos que a gente chama de tratamentos táticos e tratamentos estratégicos. Os estratégicos são de acordo com a biologia do parasita e a época do ano, a gente entra com uma aplicação de antihelmínticos, né, de vermífugos, em determinadas épocas, estrategicamente, e independente do animal manifestar sintoma ou não. E já o tratamento tático são em determinadas situações, como por exemplo, na compra de animais, no início de uma estação de monta e por aí vai. Além dos vermes, os carrapatos, a mosca do estábulo e o do chifre também representam perigo na produção. Olha, o carrapato causa um problema muito sério também, né? Vamos dizer assim, em ordem de importância, ele está abaixo da verminose, mas não que ele não seja importante, é extremamente importante também. E esse a gente consegue ver, e quando a gente consegue ver, parece que chama muito mais atenção e a gente tende a achar que é o maior problema, mas é um problema sério mesmo, realmente. Tem a mosca do chifre, também é um problema, né? Vamos dizer assim, seria um pouco abaixo em nível de importância, mas também muito importante. E para todos eles existem tratamentos estratégicos e táticos também, né? Vai depender da infestação, época do ano e categoria dos animais. Quando começa a chover, os parasitas, de um modo geral, precisam de umidade e temperatura alta para se reproduzirem. Então agora, essa época que nós estamos vivendo agora, mês de outubro, é a época que começa a primeira geração de carrapatos. E em novembro temos a segunda geração, dezembro a terceira, e lá para maio, junho tem a quarta geração. Então o tratamento, para ser mais eficaz, seria acompanhando a biologia do parasita. Então tratar na época das gerações de carrapato. Então agora seria muito indicado um tratamento para o carrapato. Tratamento que traria um efeito muito melhor, um resultado muito melhor. E para a mosca também. Para a mosca também, assim como no carrapato, a mosca do chifre depende de temperatura alta, umidade alta para se reproduzir. Então agora, para quem, por exemplo, usa brinco mosquicida, é a hora de colocar o brinco. Para quem usa, por exemplo, uma aplicação de pulverização, o produto Puron, é a hora de fazer a primeira dosificação.